Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre um tema bem interessante, que é países e impérios de intercâmbio e países e impérios isolados. O que isso significa? Isso significa o seguinte: existe dois tipos de impérios e nações. Existe aqueles que são o centro das atenções e existe aqueles que são isolados. E existe um tempo na história da humanidade em que nós vivemos isolados, e existe um tempo na história da humanidade que vivemos nos centros das atenções. Não está fazendo sentido? Eu explico. Na época da Babilônia, o grande império do Oriente Médio, a Babilônia era o centro da atenção. A linguagem era a mesma para todos. Tudo centralizado, centro das atenções, o intercâmbio, todas as raças, todas as culturas, num mesmo país, no mesmo lugar, na Babel. Aí depois da queda da Babilônia veio o Império Persa, que é um império meio isolado. O que eu quero me dizer a respeito disso? A história da humanidade segue dois lados da moeda. Um lado, o lado da Babilônia, nós temos o progresso, as invenções, as descobertas, o centro das atenções. E parece que depois a humanidade cansa dessa rapidez do progresso, da aventura, da exploração, da revolução, e tem uma hora que a gente quer calmar. E essa foi a hora persa. Os persas conquistaram a Babilônia e houve um período de calmaria, onde poucas coisas foram criadas, inventadas e tudo mais, ficou meio que na planície. Depois dos persas vieram o Império Grego, que também não é muito bem o centro da atenção também não. Quem é Roma, não Grécia. Tanto que quando nós ocidentais falamos de império, nós geralmente nos referimos ao Império Romano, nunca ao Império Grego. O grego, ele tem uma personalidade mais isolada. Ele não é também o centro das atenções. Mas o grego, apesar de ter uma personalidade isolada, ele costuma dar grandes saltos para frente. Por exemplo, dizem, né, a filosofia e a estrutura da civilização ocidental. A civilização ocidental começou com os gregos, né? Os gregos que na época não eram grandes, não eram o centro das atenções, eles não eram os poderosos da época. Eles começaram a viajar pelo Oriente Médio, pelo mundo aí fora, adquirindo nesses lugares o conhecimento, e eles levaram o conhecimento para a Grécia, e aí eles criaram a filosofia, né? A geometria de Euclides, né? Um livro super interessante, né? A geometria de Euclides, a teoria de Pitágoras, Platão, Aristóteles, os grandes filósofos gregos. O grego, ele não é o centro das atenções, mas é um cara que pensa, e que descobre, que faz um monte de coisa. Mas eles são meio quieto. O romano é tagarela, fala demais, é super criativo, super romano. O grego é mais gatinho, é mais quietinho na dele, entendeu? Mas a história da humanidade, ela flui dessa forma. A gente vive um templo de Babilônia, que é um tempo onde existe progresso, invenção, descoberta, uma coisa em largos passos. E nós temos um período mais persa, mais calmo. Aí depois da Pérsia veio a Grécia, que foi um período os gregos de Atenas sempre tinham problema com Esparta, né? Que existia dois gregos. Aqueles que pensavam e eram intelectuais, mas que não eram guerreiros, e existiam os de Esparta, que não eram intelectuais, e só queria guerra, 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 e eram bárbaros. Até o dia que Alexandre o Grande da Macedônia acabou com a briga dos dois, dominou toda a Grécia, invadiu o Império Persa, mas o Império Grego não conseguiu
segurar as conquistas deles por muito tempo, porque eles sempre tiveram aquela personalidade meio isolada. E aí o que aconteceu foi que o Império Grego desmoronou no Oriente Médio, e aí veio o Império Romano, né? Roma, naquela época, era um império bárbaro também, tipo Esparta, na Grécia, e alguns romanos diziam serem descendentes de Troia. Bem, a história diz que os gregos venceram a guerra de Troia, né? Se os romanos são de Troia, bem, não sei. Mas aí Roma gerou aquela civilização, né, europeia e tal. E Roma seria algo como a Babilônia, devido ao fato de que tinha gente de tudo quanto é cor, de tudo quanto é cultura, de tudo quanto é língua, sobre o governo romano. No entanto, Roma não cumpriu uma dos pré-requisitos para ser considerado Babilônia, que é o progresso científico. Porque o Império Romano, diferente do Império Grego, foi um império onde não houve grandes invenções científicas e descobertas. Os pensadores de Roma eram gregos, e Cícero, César, todos eles se baseavam na filosofia e nos pensadores da Grécia, para justamente criar a estrutura da Constituição Romana, a estrutura da política romana. Os romanos, eles eram campeões em política. Eles adoravam fazer política, mas existia muita barbaridade envolvido. Tipo, era muito comum morrer, ser morto devido a uma traição ou devido a uma competição de poder. Então, ser um imperador romano não era um trabalho muito tranquilo, né? Se você fosse um imperador romano, você não saberia se no dia seguinte tu ia acordar, né? Então, enfim, Grécia foi o começo da civilização ocidental e Roma foi o que criou aquele império que dominou todo mundo daquela época conhecido, né? Bem, então nós temos duas personalidades, a isolada e a que se sente no palco, o centro das atenções. A Babilônia é o centro das atenções, a Pérsia é isolada. A Grécia, ela meio que era isolado, e Roma era o centro das atenções. Então nós temos os dois lados da moeda, né? A Pérsia e a Grécia isolada, e a Babilônia e Roma o centro das atenções. Então, o que acontece? Depois da queda do Império Romano, o Império Romano Oriental se transformou no Império Bizantino, né? O Império Bizantino era um império entre a Grécia, a Turquia e tudo mais, e esse império ainda demorou um tempo. Só que o grego, ele sempre tinha personalidade mais isolada. Então o que aconteceu foi que no Império Bizantino foi um império isolado, né? Tanto que quase não se estuda Império Bizantino. E o Império Bizantino era governado e tinha, dentro desse Império Bizantino, tinha a Igreja Ortodoxa, a Igreja Oriental, que era do Império Bizantino. Enquanto que o lado leste do Império Romano, a igreja era romana católica. Então houve uma separação entre as duas igrejas. Uma igreja era mais isolada, a outra era mais centro das atenções. Com o passar dos anos, né, surgiu um outro império, que foi o Império Muçulmano. Que durante esse império foi... Bem, o maior legado desse império que surgiu no Oriente Médio, que se alastrou que entrou pela Europa também, pela Península Ibérica, Portugal e Espanha, né, os califados. O maior legado, assim, o bom que aconteceu durante essa época árabe foi a criação dos números que nós usamos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e a álgebra. Eles governaram por uns 600 anos uma larga parte do mundo, mas o que eles deixaram para nós no futuro
foram os números e a álgebra. E coisas tipo café e xadrez. O jogo xadrez foi inventado por eles, e o café que a gente bebe também foi uma ideia árabe. Bem, com o passar dos anos, nós tivemos a Renascença, né, europeia. E, por incrível que pareça, quem começou a Renascença foram os portugueses. Não, aí você vai dizer, amigo, você está viajando. Não, é verdade. A Europa, numa era de trevas, até o dia que o português e o espanhol resolveram formar um navio e descobrir o mundo aí fora. Na época, os ingleses, os franceses, os holandeses estavam fazendo não sei o quê. Mas quando o português e o espanhol resolveu pegar o navio e viajar o mundo inteiro, foi quando ingleses, holandeses, franceses abriram o olho desse tamanho assim e começaram a participar também dessa onda imperialista europeia. Aí que mais tarde levou à Renascença, que também teve início na Itália, com as pinturas renascentistas e tal. Ou seja, o que a história não conta é que o português e o espanhol foram os primeiros europeus a darem um pontapé inicial. Não é à toa que mais de 60% do continente americano fala ou português ou espanhol. Esse foi o legado da civilização portuguesa e espanhola. Os árabes nos deixaram os números e a álgebra, e os portugueses e os espanhóis, bem, a gente ainda não sabe. A gente sabe que eles exploraram o mundo inteiro. O que eles deixaram para trás foi todo esse território americano, português e espanhol, né? E pode ser que surja mais alguma coisa no futuro, mas não sei. Porque o português e o espanhol, ele também tem uma personalidade meio isolada. Por exemplo, os ingleses são o centro da atenção. Os franceses são o centro da atenção. Já o português não. O português é mais isolado. O grego também é assim. Você vê que você escuta na noticiário, a Grécia, não sei o que, a Grécia. Não. É uma coisa parecida entre os portugueses e os gregos é que ambos são isolados. O grego, apesar dessa similaridade, o grego tem uma história, uma tradição de ser mais intelectual e de ser um dos impérios que surgiram no mundo que deram estrutura à civilização ocidental. O mesmo não se pode dizer de Portugal, né? É como se Portugal não existisse, né? A civilização ocidental com certeza chegaria aonde chegou mesmo sem os portugueses. O Portugal, ele não é só isolado, mas eu acredito que o potencial e o que pode ainda se gerar da cultura portuguesa e do Brasil ainda não apareceu na história da humanidade, porque conforme os anos passam, as coisas acontecem. E o Brasil é aquele país que a gente sempre acha que vai dar em alguma coisa, mas acaba não dando em nada. Então, vamos ver o que vai acontecer. Mas, entre outras coisas, existem essas duas personalidades que eu estou falando. Um é o centro das atenções, o outro é isolado. Geralmente, os isolados, eles dão um pontapé inicial, aí eles param. Por exemplo, os gregos deram aquele pontapé inicial, né, com Platão, Aristóteles, aí depois eles ficaram quietos. Estão quietos até hoje, né? Porque os novos cientistas, os prêmios Nobel, os gregos, se você comparar a Grécia hoje com a Grécia na época do Império Grego, você vai ver que os gregos estão quietos, né? O português também. Ele descobriu o mundo inteiro e tal, com nas suas navegações, né? Vasco da Gama, Fernão Magalhães, e de repente o cara ficou quieto. Isso acontece, né? Existem aqueles impérios, aquelas civilizações que fazem, e de repente
apaga. O tempo deles passaram, né? Enfim. E nós temos os Estados Unidos da América, que seria o centro das atenções mesmo, né? O umbigo do mundo, vamos dizer assim. E, enfim. Então, como é que funciona a estrutura da humanidade? Temos uma moeda, e essa moeda tem os dois lados. Existem as civilizações isoladas, onde o intercâmbio é raro, e existem as civilizações que são para onde todo mundo olha, para onde todo mundo vai e para onde todo mundo se junta para criar a civilização, né? Isso foi em Roma, isso foi na Babilônia, isso é em todas as grandes civilizações que unem povos e multidões numa escala colossal para gerar uma civilization, né? O que a gente chama é a civilização, é a era de não sei quem, é a era de não sei quem lá e tudo mais, né? Mas aí que tá, para que o mundo e a história do mundo flua, né? Nós precisamos da participação dos dois lados. Geralmente, geralmente quando a civilização humana, uma certa civilização humana, atinge seu auge, né, de evolução tecnológica, econômica e política, geralmente depois de ter um crescimento exponencial, né, pode acontecer da gente atingir um nível mais plano dos acontecimentos, né? E quando o Império Romano ele caiu no Ocidente, o Império Bizantino permaneceu em pé por muitos outros séculos, seis séculos ou até 1000 anos, mas eles não tiveram participação no desenvolvimento da ciência moderna. Quem teve participação no desenvolvimento da ciência moderna foram o lado ocidental da Europa. No entanto, apesar do Império Bizantino não ter tido uma participação ativa no desenvolvimento da ciência moderna, o Império Bizantino foi essencial na transferência dos livros intelectuais e dos livros dos cientistas e matemáticos e astrônomos do Oriente Médio, né? O Império Bizantino foi uma ponte que unia o Oriente Médio à Europa. Então, foram através desse intercâmbio que o conhecimento do Oriente se transferiu para o Ocidente via Império Bizantino e chegou na Europa. E depois que esse conhecimento chegou na Europa, também chegou pela Espanha, porque na época os árabes estavam na Espanha também, e aí foi quando gerou esse intercâmbio que aí o europeu, né? Porque o europeu, ele precisa de uma coisa pequena. Quando ele descobre aquela coisa pequena que ele pega emprestado seu, ele transforma numa coisa grande. Então, esse conhecimento do Oriente Médio, os números, a álgebra e alguns dados astronômicos e alguns livros, até mesmo dos filósofos e matemáticos gregos, essa pequena informação foi suficiente para que os europeus pudessem criar a Renascença. O que era a Renascença? O renascimento depois da queda do Império Romano. O europeu renasceu para o intelectualismo, para o crescimento político, econômico e intelectual. Foi quando nós tivemos isso. E mais tarde, o império que se destacou, o Império Inglês e os Estados Unidos da América, que hoje é o centro das atenções. E se eu falo que o maior legado do Oriente Médio foram os números e álgebra, e o maior legado dos portugueses foram as navegações, qual foi o maior legado dos Estados Unidos até agora? A grande verdade é que é a internet, né? Nós tivemos vários matemáticos franceses. Os alemães foram engenheiros, né? A invenção do carro foi tudo na Alemanha. A Inglaterra gerou a era industrial
E os Estados Unidos, o maior legado que os Estados Unidos está deixando para a civilização humana e para o futuro é a internet. Vocês podem nunca terem pensado nisso, mas a internet é a maior invenção de todos os tempos. E é pela internet que nós conseguimos ligar todo mundo numa civilização só, globalizada. E essa história não acabou ainda, porque com o passar dos anos vai surgir outras coisas e outras invenções. E para resumir o vídeo aqui, são aquelas duas personalidades ativas, aquela que é mais isolada e aquela que é o centro das atenções. Mas ambas estão agindo na direção do progresso da humanidade.